Será que existe vida inteligente em outro lugar desse universo infinito? Estamos à procura disso há muitos anos. Mas pode ser que a busca está sendo feita de forma errada. Então, por que não observar os satélites em vez dos planetas? Os satélites estão sempre escondidos nas sombras dos planetas. Até agora, injustamente, demos menos importância aos satélites. Mas isso é considerado um erro, pois os satélites são uma versão em miniatura dos planetas. Possuem mar, vulcão e até uma atmosfera. Olá, pessoal! No meio desse universo infinito, em algum satélite muito distante, há grandes chances de existir vidas ativas nele. Mas independentemente disso, os satélites são surpreendentes mesmo assim. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Para conhecerem melhor os satélites, hoje falaremos sobre os mais interessantes que existem em nosso sistema solar. Então, vamos começar. Tritão. 17 dias após a descoberta de Netuno, o astrônomo William Lassell notou que havia um satélite natural neste planeta. Este satélite recebeu o nome de Tritão, em homenagem ao filho de Poseidon, o deus do mar na mitologia grega. Nome perfeito para um satélite de Netuno, não acham? Tritão se comporta de maneira diferente de um satélite comum. Este satélite gira na direção oposta da rotação de Netuno, como se estivesse em uma briga entre pai e filho. Provavelmente o Tritão não é um satélite que nasceu na órbita de Netuno. Acredita-se que seja um corpo celeste capturado do cinturão de Kuiper pelo campo gravitacional de Netuno. Falamos de pai e filho, mas nesse caso seria um filho adotado, certo? De qualquer forma, o pai Netuno é muito rigoroso e sempre controla o seu filho. Por isso que Tritão sempre fica do mesmo lado que Netuno. Esse relacionamento difícil entre pai e filho provavelmente terá um final triste um dia. Pois Tritão, quando chegar muito perto de Netuno por causa da sua gravidade, acabará sendo totalmente dilacerado. Acredita-se que com Tritão sendo despedaçado, ele acabará formando um anel ao redor de Netuno, que causará inveja a Saturno. Mas por enquanto esse maravilhoso satélite continua existindo. Tritão é maior que Plutão, mas sua superfície não é muito confortável. Com uma temperatura de 235 graus Celsius negativos, acho que não conseguirá nem sair de casa. A atmosfera desse satélite é muito fina, com nuvens de nitrogênio flutuando no céu e monções soprando na superfície. Outra característica de Tritão são as suas atividades geológicas. Neste satélite é possível assistir a uma erupção do chamado vulcão de gelo. Não se vê uma lava escaldante saindo do vulcão, mas metano, amônia e água. Com relação à água, pode ser que existia líquido no Tritão há bilhões de anos. Portanto, é bem provável que exista um mar escondido sob uma camada de gelo. Inclusive, pode ser que já existiram vidas nesse satélite. Em razão dos longos anos de observação, descobriram que a pressão atmosférica e a temperatura da superfície de Tritão está aumentando cada vez mais. Se continuar assim, no futuro, poderemos aproveitar as férias lá. Miranda. O próximo satélite é, em suma, semelhante ao Frankenstein. Ele aparenta ter sido formado por remendos de retalhos de várias substâncias. Miranda, satélite de Urano, recebeu o nome da heroína da peça de Shakespeare, A Tempestade. Todo o terreno de Miranda que possui nome foi extraído da obra de Shakespeare. Aliás, existem muitos outros terrenos que possuem nomes. Você ficará surpreso com a variedade de terrenos existentes. Na verdade, Miranda é o corpo celeste com terrenos mais diversificados no nosso sistema solar, sem incluir o planeta Terra, é claro. Não preciso nem dizer que somos os campeões. A estrutura chamada de corona também é uma característica desse satélite. São terrenos concêntricos que somente são vistos em Miranda e Vênus. Corona é uma estrutura na qual as depressões e as colinas são agrupadas de forma regular. Além disso, existem vales em vários locais de Miranda, chegando a até 20 quilômetros de profundidade. Se você deixar cair uma pedra nesse vale, a pedra levará exatos 10 minutos para chegar ao fundo do vale, por causa da sua baixa gravidade. É um satélite muito estranho,
mas se você gosta do verão, pode ser que você goste dele. Afinal, o verão já dura 42 anos nesse satélite. Durante o verão, o Sol brilha direto em um lado deste satélite. Dizem que depois de um longo verão, certamente haverá um longo inverno e uma noite escura. Mas qual o problema? Basta imaginar que está no mundo de Game of Thrones. Jápeto. Giovanni Cassini foi quem descobriu o satélite de Saturno, o Jápeto, e encontrou algo esquisito nele. Este satélite desaparece repentinamente bem no meio de sua órbita. Esse estranho fenômeno atormentou o astrônomo por mais de 30 anos. Cassini melhorou o telescópio e finalmente conseguiu capturar o Jápeto enquanto ele viajava para o leste de Saturno. Jápeto, quando viajava para o leste, parecia muito mais escuro do que quando viajava para o oeste. Cassini sugeriu duas razões para isso. Primeiro, porque Jápeto provavelmente possui duas tonalidades de cor. Segundo, porque ele sempre está voltado para o mesmo lado de Saturno. 300 anos depois, a NASA realizou uma missão chamada Cassini, em homenagem às suas conquistas. Essa missão provou que suas observações estavam corretas e também encontrou a resposta para o mistério da dualidade de tons de Jápeto. Jápeto é adjacente ao outro satélite de Saturno, o Febe. Febe é um objeto muito escuro que gira na direção oposta de Jápeto. As partículas de poeira geradas por Febe permanecem no espaço sideral. E quando Jápeto passa por esse anel de poeira, a poeira cobre a sua superfície, como se fossem formigas voadoras grudadas no para-brisa de um carro. Como sabemos, nos dias quentes de verão, é melhor usar roupas claras do que roupas escuras. Igualmente, a temperatura é mais baixa quando a superfície está branca, coberta de gelo, do que quando está preta, coberta de poeira. O gelo evapora em lugares quentes e congela em lugares frios. Em outras palavras, o local que originalmente é escuro se torna mais escuro, e o local que originalmente é branco se torna mais claro. É como o Yin e Yang. Mas não é só isso que nos surpreende em Jápeto. O equador desse satélite é cercado por uma parede montanhosa de 13 quilômetros de altura. Por causa disso, Jápeto se parece muito mais com uma noz. A razão da formação dessa cordilheira é completamente misteriosa. Uma hipótese é que o anel à volta de Jápeto tenha se incorporado a ele, ou também pode ser que houve uma compressão na formação rochosa de Jápeto. Esse mistério tem atormentado os pesquisadores atualmente, como aconteceu com a questão da dualidade de tons de Jápeto no passado. Mas certamente esse mistério também será desvendado algum dia. Io. A lua de Júpiter Io. A sonda espacial não tripulada New Horizons, ao sobrevoar o lado desse satélite, observou uma erupção gigante que atingiu a altura de 300 quilômetros acima de sua superfície. A sonda logo percebeu que não foi bem recebida e decidiu se afastar do local. Essa decisão foi acertada. Se existe inferno em algum lugar, esse lugar provavelmente é em Io. Io é o corpo celeste com maior quantidade de vulcões ativos do Sistema Solar, com até 400 vulcões. Por isso que a superfície de Io tem tonalidades de cores fortes, como amarelo, laranja, vermelho, preto e verde. A lava transborda e atinge uma circunferência de 500 quilômetros, e existem várias montanhas onde a altura do cume é quase o dobro do Everest. Não há evidência da colisão de meteoritos na sua superfície. Isso porque a lava escaldante cobre rapidamente a superfície da Terra e apaga os vestígios. Io está perto de Júpiter e dos satélites Europa e Ganymedes. Essa aproximação provoca o aquecimento das marés de dentro de Io, resultando nessa atividade vulcânica tão intensa. Titã. Para fechar o nosso ranking de satélites mais interessantes do nosso Sistema Solar, apresentamos o satélite Titã. Todos os nomes das colinas de Titã foram extraídas da Terra-média, da história fictícia O Senhor dos Anéis, de John Ronald Reuel Tolkien. Somente isso já é maravilhoso. Mas Titã não é só isso. Ele também tem líquidos e ar. Será que a vida inteligente que procuramos está aqui? Não. Infelizmente, isso é pouco provável. A lua de Saturno, Titã, está longe da zona habitável. Portanto, não existem vidas como na Terra.
No entanto, pode haver criaturas muito mais simples. Tais criaturas podem estar em lagos de etano e metano líquidos. Especialistas da NASA enviarão um submarino ao Titã para ajudar a explorar o lago e descobrir mais sobre os seus últimos 20 anos. O céu de Titã tem nuvens, chuva e tempestades regulares, assim como a Terra. Tem também mudanças climáticas. Isso significa que, mesmo que nenhum ser vivo seja encontrado lá, esse satélite pode ser um potencial local de migração para a humanidade. No entanto, para viver aqui, é preciso primeiro vencer o frio. A temperatura deste satélite raramente excede 180 graus Celsius negativos. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistirem a mais esse vídeo. Apresentamos os satélites mais raros do nosso sistema solar, mas esses são apenas uma pequena parte deles. Querem conhecer mais sobre outros satélites? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Servirá também para melhorarmos o nosso canal. Espero revê-los novamente em breve. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.